Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estou com o coração quentinho aqui para esse episódio, porque tenho uma convidada e eu sempre digo que os bastidores, eles já dão uma ideia de como vai ser o nosso episódio. Então, para você que está nos escutando nesse momento, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, que você consiga se conectar. Essa é a terceira temporada no nosso podcast e eu espero que vocês tenham a oportunidade de entender o quanto que esse tema é importante na vida de todo o indivíduo. E eu estou hoje com Vera Natali. Eu sempre digo que a maior parte das pessoas que eu conheço aqui nesse espaço, eu não conheço na vida real, e isso para mim é a maior loucura da vida, né? Eu encontrei a Vera pelo LinkedIn, acabei seguindo o conteúdo lá, me arrisquei em fazer um convite com ela, né, para vir para esse espaço aqui, e a Vera, super generosa e numa gentileza gigantesca, aceitou estar aqui conosco. Então, vou trazer um pouco do contexto do porquê que a Vera está aqui, por que a Vera chamou a atenção, né? Vocês sabem que a gente adora falar sobre comunicação aqui, sobre capacidade de escuta, sobre valores atravessados na comunicação, sobre a CNV, sobre empatia, entre outras coisas. E a Vera tem como sua bio, e vocês já podem se conectar com ela no LinkedIn, ela é especialista em comunicação corporativa com foco em escrita simples e descomplicada. Só esse nome já me pegou, assim, né? Descomplicado. No mundo onde a gente complica tantas coisas, quando eu li isso, me tomou. Além disso, é criadora de conteúdo, tradutora de inglês, português e vice-versa, né? Preparadora de textos, palestrante sobre escrita e comunicação descomplicada. Vera Natali está aqui com a gente e eu vou abrir um espaço aqui já de início para ela trazer como é que ela chega, né? Como é que se transforma essa Vera que está aqui comigo diante de toda a sua trajetória que já viveu? O que tu pode trazer aqui para o nosso público, Vera? Seja bem-vinda. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui com você, Liane, com a sua audiência. Fiquei assim extremamente feliz quando recebi o seu convite. Como eu poderia recusar? Jamais. Eu estou aqui também de coração quentinho para esse nosso bate-papo aqui. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Até chegar na Vera da comunicação escrita descomplicada. Eu divido a minha trajetória eu tenho duas grandes bagagens na minha trajetória. A academia, né, onde eu me formei, fiz letras, me formei nessa área, segui o meu mestrado na área de filologia românica, que parece um palavrão e parece muito complicado, né? Vou explicar aqui, abrir um parênteses, né? Porque quando eu falo filologia românica, as pessoas falam, o quê? Filosofia? Não é filosofia. Filologia é aquela área das letras que estuda, entre outras coisas, a origem das palavras e a mudança de significado ao longo dos séculos. E românica são as línguas derivadas do latim. Nosso português é uma língua derivada do latim, né? Mas o espanhol também, o francês, o catalão e por aí vai. Eu não sei falar todas essas línguas, não, mas eu estudei um campo muito específico ali. E aí, entre estudar e fazer o meu mestrado, eu também fui pesquisadora na faculdade, né, onde eu me formei. Eu trabalhei no Instituto de Estudos Brasileiros, com o arquivo do Mário de Andrade. Gente, eu trabalhei com manuscritos, alguém pode imaginar nessa área digital, né? Eu tive o prazer e o privilégio de ver o manuscrito do Mário de Andrade e dos seus contemporâneos também, né? Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, antes de publicar o seu primeiro caderno de poemas, entregou para o Mário fazer uma avaliação. Então, assim, eu tive a chance de manusear toda essa riqueza e eu sou muito grata por toda essa bagagem que eu aprendi ali na academia. Foram mais de 10 anos entre me formar, fazer meu mestrado e trabalhar como pesquisadora ali, né? Então, mas, em algum momento, eu decidi que eu iria sair dali. Foi minha primeira transição de carreira, né? Aí eu fui para o mercado de trabalho. Eu não queria dar aula. Embora eu já tivesse dado também aula nesse período, eu queria experimentar alguma coisa nova. Então, onde eu fui parar? Numa indústria de engenharia, para surpresa de todo mundo. Eu passei a vida toda ali envolvida com literatura, com as letras, com esse universo todo, vou cair numa indústria da engenharia mecânica. Eu não sabia nada do que se passava ali, fui aprender. Eu entrei para fazer a tradução dos catálogos técnicos de toda a literatura, que não existia em português,
E aí, com o passar do tempo, eu fui ficando nessa companhia, em vários modelos, no CLT, prestadora de serviços, depois voltei a ser CLT de novo, mas eu fui agregando vários outros projetos e desafios. Então, assim, ali eu passei não só fazendo as traduções da literatura técnica, mas também a interface com a imprensa, que a gente chama de Media Relations, né? Fui ser editora de uma publicação de mercado que eles tinham, uma publicação muito bem aceita dentro do universo ali, e todo esse tempo também, e outros projetos que eu participei de diversidade, de sustentabilidade, uma empresa, uma multinacional sueca, sempre muito antenada com as tendências, né? Então, aprendi bastante. Então, as duas minhas grandes bagagens vieram da academia e da indústria. E aí, unindo esses conhecimentos, quando chegou em 2018, a empresa foi para o interior de São Paulo, sou de São Paulo, eu fiquei no vai e vem, para lá, para cá. Pensei bem, eles também tinham feito um pacote de incentivos na ocasião, falei, quer saber, nessa que eu vou, 2019. 50, uma pessoa 50 a mais, falei assim, vou deixar minha marca no mundo, quero construir meu legado, quero experimentar, quero me desafiar e me reinventar. E fui. Aí chegou a pandemia em 2020, né? Bagunçou um pouco o coreto, e eu aproveitei essa ocasião para poder fazer a minha construção do meu posicionamento digital, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Trabalhando com comunicação a vida toda, com escrita a vida toda, andando nesses universos, né? Eu nunca tinha cuidado de mim, né? Da minha marca pessoal, do meu posicionamento. E foi aí que nasceu a Vera da Escrita e Comunicação Descomplicada. Por quê? Eu transitei por universos muito complexos. Filologia, aquela linguagem da academia que já me incomodava, aquela coisa meio rebuscada, meio pesada. Eu falei, será que precisa ser desse jeito? Eu me sentia, às vezes, um ET ali, né? Eu sempre procurei ter uma linguagem mais simples, mais palatável. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, eu escrevi um pedaço chamado Minha Mãe, vem cá, vamos ver aí, dá para entender? Assim, é coisa de doido, né? E aí, na empresa que eu trabalhei, nessa indústria, eu fui trabalhar na área de usinagem. Usinagem ninguém conhece. O que é? Fabrica ferramentas para cortar o aço, ferro fundido. Então, assim, o que é usinado? O bloco do motor é usinado. O usuário final não sabe o que é, né? A garrafa PET que a gente usa, né? Garrafinhas de água, de refrigerante, elas foram estampadas num molde de ferro, de aço, que foi cortado, usinado por essas ferramentas. Então, assim, eu vim da literatura, não sabia nada, e eu descia no chão da fábrica, eu fiz curso no Senai para saber o que era aquele universo todo. E a minha preocupação maior, ao fazer ali primeiro as traduções e depois fazer os comunicados, toda a parte de comunicação ali, seja interna ou externa, era ter uma linguagem que fosse acessível para todo mundo. Por exemplo, essa revista que eu fui editora por mais de 20 anos ali, dentro da companhia, era uma revista que atingia o Senai, os estudantes do Senai, da FATEC, que atendia os CEOs das grandes companhias e também os pequenininhos. Então, eu tinha que ter uma linguagem que fosse acessível. Então, tudo isso me forneceu gás, combustível para falar, não, eu vou por esse caminho, é nisso que eu acredito, sabe? Então, foi aí que nasceu a Vera da Escrita e Comunicação Descomplicada, e hoje eu estou muito feliz de estar compartilhando o meu conhecimento. Assim, foi uma realização muito grande ter colocado para fora toda essa bagagem, e tem mais por vir ainda, de estar conhecendo as pessoas nesse universo digital, né, que é uma outra pegada, né, assim, fiquei muito feliz por esse retorno que a Liane falou, foi acompanhando seus conteúdos que eu cheguei até você, então significa que realmente tem valido a pena, né? E é isso, em um resumo muito breve, essa é a minha trajetória. É lindo, né? Porque, assim, eu acho que esse ponto é importante, né? O quanto que a comunicação nos aproxima, né, Vera? Eu acho que tem um ponto, né? Quando tu fala, né? Tu estás em São Paulo, né? A gente é aqui do Sul. E nada nos impediu de nos conectarmos, mas através das relações, através dessa comunicação. E achei tão especial quando tu traz, assim, né? Teve um momento que eu tive que olhar para mim, teve um momento que eu tive que pensar na minha realidade, né? E a gente tem sempre que ampliar essa perspectiva, assim, que por mais que a gente domine algo muito, né? Tem determinados momentos que a gente tem que refletir sobre o nosso domínio também, né? Onde tem espaço para outras coisas, né? Então, eu sempre falo, né? A importância de
eu posso saber muito sobre alguma coisa e nada me impede de saber um pouco mais do assunto, né? Só que eu tenho que estar aberto. No momento que eu me coloco numa posição de já sei tudo sobre um determinado assunto, eu estou me privando aí de acessar outras informações, né? Vocês já entenderam agora por que a Vera está aqui, né? É especial toda essa história, né? Vera, queria que tu construísse, assim, através desse histórico que tu traz e através da tua percepção de mundo, como tu acredita que a gente está se comunicando hoje, na atualidade, assim? Eu tenho uma percepção que muitas vezes me deixa desconfortável, mas eu queria escutar um pouco da tua percepção, assim. O que tu acredita hoje e de que forma a gente está construindo a nossa comunicação num mundo muito globalizado, muito tecnológico, né? Qual é a tua percepção em relação a isso? Nossa, assim, se a gente para pensar, muito ótima a sua pergunta, Eliane. Eu vivi transformações nesse período todo, né? Eu fui da época que digitei os meus trabalhos de universidade na máquina de escrever, né? Eu usei o orelhão muitas vezes para falar com as pessoas, eu não tive o celular, né? Então, assim, eu fui acompanhando, né? Ao vivo e em cores, né? Me perdoem aqui. E eu acho que hoje a gente nunca se comunicou tanto por conta da tecnologia. É uma facilidade enorme, né? Eu estou aqui com o meu celular, eu pego, passo uma mensagem a hora que eu quero, né? O e-mail, né? Se você está dentro da companhia, tem as ferramentas como o Slack, o Teams, então, assim, nunca a gente se comunicou tanto. Só que eu acho que isso não é sinônimo de que a gente esteja se comunicando bem, né? Uma pesquisa recente, assim, desse ano, assim, de março desse ano, do Grammarly. O Grammarly é um assistente de escrita virtual, né, para a língua inglesa. Eles encomendaram uma pesquisa ali nos Estados Unidos para avaliar justamente essa questão da comunicação. E eu fiquei surpresa quando eu vi essa pesquisa em mãos. Eles detectaram, fizeram todo um levantamento com as empresas ali nos Estados Unidos, que as empresas se comunicam muito mal, né? Então, assim, e existe uma perda de 11,2 trilhões de dólares por conta da má comunicação. Que prejuízos são esses, né? É assim, dentro das corporações, né? Falando desse universo. Atraso ou falha na entrega de projetos, porque as pessoas não entendem a importância, né, do que foi comunicado, dos prazos, né? É geração de estresse para poder refazer trabalhos, é perda de tempo para resolver mal-entendidos, ou perda de tempo para achar a informação correta, porque ela não está devidamente documentada ou bem explícita, né? É falta de engajamento do time, porque as pessoas não têm a clareza de que lugar elas ocupam na organização e quanto o trabalho delas afeta todo o ecossistema, né? Então, e muito, inclusive, desses prejuízos vem da comunicação escrita, porque, segundo essa mesma pesquisa, que eu achei muito interessante, no ambiente de trabalho, a gente passa praticamente metade do tempo nosso escrevendo. E se você for parar para analisar, hoje, sobretudo com essas tecnologias, a gente escreve pra caramba o dia inteiro. É no WhatsApp, é nas redes sociais, é nos e-mails. A gente, né? Até hoje, por exemplo, com essa facilidade que a gente tem aqui dos aplicativos de mensagem, a gente não pega mais o telefone para falar com as pessoas como antigamente. É tudo na base da escrita, né? Agora, a gente... Por que será que a gente complica? Por que essa comunicação não é tão eficiente assim, né? Primeiro, eu acho, ninguém ensinou para a gente na escola e ao longo da nossa vida o quanto que a comunicação é importante. Comunicação é um fenômeno humano, da nossa natureza. Ninguém colocou isso como uma coisa importante. Ninguém nos explicou como comunicar bem e como é que se faz isso, né? E, assim, muitas vezes as pessoas não têm a clareza do que está envolvido numa boa comunicação. Mas ela é fundamental, é o que eu disse, ela faz parte da nossa natureza, né? E na pandemia, sobretudo, ela ficou em evidência. Com o isolamento, né? A gente precisou fazer o quê? Intensificar a nossa comunicação, né? As pessoas que não tiveram chance de estar nas companhias, porque tem gente que continua trabalhando, né? Não parou, mas as pessoas que se afastaram, o que restou para elas, a não ser se comunicar, né? Então, ficou muitos desafios aí no ar com a pandemia. E, durante a pandemia também, os recrutadores passaram a exigir, né, muito mais essa habilidade de comunicação. O LinkedIn Learning mesmo publicou no seu site, acho que foi em 2020 ou 2021, eu não me recordo exatamente,
que passou a ser uma das habilidades mais desejadas pelos recrutadores, né? Então, eu acho isso, em resumo, a comunicação, nunca a gente se comunicou tanto, porque é uma facilidade, mas isso não é sinônimo de que a gente tenha se comunicado ou esteja se comunicando com qualidade, sabe? Com eficiência. Eu acho que, muito pelo contrário, aflorou não só a questão de que a comunicação é importante, a gente precisa olhar para ela, mas que tem muita falha, tem muito ruído aí no meio do caminho, sabe? Ai, perfeito. Agora eu queria ouvir a sua opinião, fiquei curiosa. Eu acredito muito numa comunicação como uma das nossas principais habilidades sociais, Vera. Eu acredito que ela é a base de tudo, assim, por mais que muitas vezes a gente acabe nomeando outras coisas, né? Quando tu fala que a gente não foi ensinado, eu sempre uso essa expressão, né? A gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a escrever, a gente não aprendeu a escutar. Ninguém nos botou ali num conteúdo de vamos exercitar a nossa habilidade de escuta, né? E a escuta é tão fundamental para essa comunicação que é verbal, né? Que acaba indo para fora, né? E eu também tenho a sensação que essa rapidez, essa agilidade do mundo cotidiano, né? É um convite para a gente se comunicar mal. Então, assim, tem que estar muito presente na sua realidade, e esse estado de presença, ele é um desafio também hoje, diante de tantas coisas que a gente faz, né? Mas é um exercício que é necessário, eu acredito que não tem mais como a gente fugir de algumas coisas, né? Não tem. E adorei a pesquisa, não conhecia, já conhecia a empresa que fez ela, mas não vi a pesquisa. Achei muito interessante o que tu traz, e principalmente sobre essa ótica da escrita, né? Que é bem esse o ponto, né? A gente está escrevendo muito no processo de comunicação, né? Então, de que maneira a gente está se posicionando? E esse é o ponto aqui, né? Se a gente for pensar dentro dessa pesquisa que tu traz, dentro dessa característica da escrita, e tu tendo aí uma realidade onde tem um contexto que tu fala tanto sobre essa comunicação simples e descomplicada, o que é necessário para essa comunicação simples e descomplicada? Se a gente pudesse aproximar o nosso público dessa realidade, tu faria o que para que as pessoas se aproximassem desse contexto? Essa realidade, né? Entendi. Se você for olhar no dicionário, claro, né? Eu com a filologia aqui estudando e sendo apaixonada por isso, né? Eu vou sempre lá ver a origem, ver o significado. O filólogo, para quem ainda não sabe, uma das coisas que o filólogo pode fazer é fazer dicionários, né? Com mais propriedade. Mas, enfim, se você vai no Ruais, ele fala que a ação de se comunicar é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma resposta a essa mensagem. Mas para pensar, será que é só isso mesmo? Será que é só transmitir e receber mensagem? Aí é que entra a filologia, que eu acho fantástico, né? Se a gente vai para a origem da palavra, a palavra comunicação vem de comunicare, do latim, que quer dizer tornar comum. Então, isso significa que para esse processo acontecer, eu preciso ter outra pessoa. Então, não é só transmitir a mensagem, eu preciso ter essa outra pessoa para que eu estabeleça essa troca, esse relacionamento, abrindo caminho para gerar essa conexão, que é a essência da comunicação. Então, quando eu pensei, eu vou falar de escrita e comunicação descomplicada, eu tenho muito certo para mim que é esse conceito que eu estou trazendo para cá, de tudo que eu falo, é dessa essência. Se comunicar é se conectar com outro ser humano, sabe? Então, assim, e é um caminho de mão dupla, né? Se tem que ter alguém do lado de lá para ouvir a minha resposta e tem que ter eu para falar. Então, não é só eu falando, não é, por exemplo, voltando para a comunicação escrita, não é só eu colocar um comunicado na intranet e achar que eu comuniquei, sabe? Eu escrevi o comunicado de uma mudança que aconteceu na corporação, pronto, está lá feito o comunicado. É muito mais que isso. Essa ação de colocar um comunicado ali, ela deveria, na minha opinião, ser complementada por uma reunião presencial, sabe, por uma outra mensagem, pelos aplicativos de mensagem instantâneas ali da corporação, porque é um conjunto, né? E, assim, também é muito importante a gente levar em consideração nesse processo, para você ter essa possibilidade de se conectar efetivamente, de chegar na essência do que é a comunicação, o que está envolvido no processo da comunicação. Eu tenho um emissor, aqui no caso somos eu e você, nós estamos transmitindo a nossa mensagem, nesse bate-papo aqui gostoso. Tem um receptor, que são as pessoas que depois vão prestigiar esse conteúdo, seja nos assistindo no YouTube, seja nos ouvindo no Spotify. Tem a mensagem, nós estamos falando de comunicação,
aqui, é a nossa mensagem. Tem o canal, né? Vai ser o YouTube, vai ser o Spotify. Eu tenho o contexto, nós estamos num ambiente online, né? Hoje já é agosto de 2022, é uma manhã fria aqui em São Paulo, eu acho que em Porto Alegre também está, né? Pelas nossas vestimentas. E a gente tem um código, né? O código, estou falando em língua portuguesa, você também. A gente poderia estar falando em chinês? Eu não sei, será que você sabe? Enfim, porque a gente tem que ter esse código comum, né? Para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Então, além de tudo isso, de todos esses elementos que fazem parte da comunicação, tem a minha intenção, tem o meu sentimento, a minha necessidade, tem a sua intenção, Liane, o seu sentimento, a sua necessidade e a da audiência também, que está aqui nos prestigiando. Então, embora o fenômeno da comunicação faz parte da nossa natureza humana, ele é complexo, né? Ele é muito complexo. Se houver qualquer problema em qualquer um desses elementos, se, por exemplo, se a minha internet cair, tomara que não, estou batendo aqui na madeira, vai ter um problema, vocês não vão, vai cortar, né? Se eu chegar aqui, se eu chegasse aqui para vocês e falasse, oi, tudo bem, Liane? Obrigada pelo convite. Que emoção, que sentimento, que eu estaria passando? Eu falei, olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Olha o meu tom de voz, olha o jeito que eu falei, que mensagem estou comunicando. Qualquer problema nesses elementos, nesse conjunto todo, ele vai causar o tal do ruído, ou a que a gente chama de falhas, né? Falhas ou ruídos de comunicação. Então, a comunicação descomplicada, para mim, ela é sinônimo daquela comunicação que tem a clareza do que você quer se comunicar, que adaptou a mensagem para chegar no ouvido ou nos olhos de quem for ler ali da melhor forma possível, e que ela abriu esse espaço para você gerar essa conexão, para estabelecer essa troca e esse diálogo, sabe? Então, é por aí. Isso para mim, faz muito sentido. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha? Adoro essa sensação da emoção, do tom de voz, do quanto que a gente comunica, né? Quando tu usou a expressão, né? Pelas nossas vestimentas, eu acredito que está frio, né? A gente está comunicando algo através dessa imagem. E muitas vezes a gente poderia só estar aqui com a imagem e não falar nada, as pessoas já perceberiam pelo tamanho do nosso casaco, né, Vera? Então, assim, o quanto que todo momento a gente está comunicando algo, né? Tu traz esse contexto da linguagem não verbal, tu traz as necessidades, tu traz o que a gente está sentindo, né? E por isso que não é tão simples, né, Vera? E por isso que precisa de tempo. Não é simples. Não. Ainda que a gente possa descomplicar, que nem tu está trazendo, né? É algo que a gente precisa, sim, se dedicar a olhar para esses pontos, né? Achei muito boa a tua expressão quando tu diz assim, eu poderia chegar aqui com esse tom de voz, dizer, oi, tudo bem, agradeço o convite. Estaria tudo muito adequado diante de uma frase escrita ou até pronunciada. Mas o que tem por trás daquilo ali, né? De que maneira as pessoas se conectam com isso, né? Então, acho assim Exatamente. que tu contribui muito nesse sentido de trazer que realmente pode ser descomplicado, mas tem que ter uma intenção, tem que ter algo por trás, tem que ter um propósito. A gente quer chegar em algum espaço, em alguma construção a partir da nossa comunicação, né? Exatamente, tem que pensar na sua intenção e tem que pensar no impacto que você vai causar na outra pessoa, porque a sua mensagem é importante, sem ela você não vai comunicar nada, né? Na fala, na comunicação verbal, que é a fala ou a escrita, porque a gente está comunicando o tempo todo. Se eu chegasse aqui e ficasse quietinha, eu também estaria comunicando, que é a não verbal, né? Que é a nossa aparência, os símbolos e etc. Mas é bem por aí, é bem por aí. Ótimo. E a comunicação escrita, ela tem esse desafio ainda, né? Porque aqui falando, o meu tom de voz está demonstrando a minha alegria, está demonstrando um pouco da minha personalidade, assim como você também. Mas e na escrita, como é que eu transpareço isso, né? Então, assim, a comunicação escrita, sobretudo os e-mails nas corporações, são os que mais causam ruídos, os que mais dão problema. A gente escuta muito isso, né? Eu mandei um e-mail só pedindo tal coisa, mas a pessoa fez uma outra interpretação. E eu sempre digo, né? Se tu não tivesse envolvido naquele contexto, né? Tu leria como teu próprio e-mail, né? Se tu não soubesse o que tem por trás, o que está acontecendo, né? Pode complementar, Vera, por favor. Não, desculpa, é que eu fico empolgada. Por exemplo, o que é a escuta? A escuta é super importante dentro do processo de comunicação, e você já comentou isso, né? Agora, o que é a escuta dentro
da escrita. Da né? leitura, da escrita, né? Da escrita, o que é você escutar, né? Para mim, assim, fazendo uma analogia, né? Uma analogia, a escuta dentro da escrita, ela existe também. É quando você vai prestar atenção no contexto da outra pessoa, sabe? Você vai, por exemplo, numa reclamação de cliente, colocar uns emojis ali, o cara pode ficar, já tá bravo, porque ele tá reclamando, aí você vem e coloca um emojinho, assim, bonitinho, com os olhinhos de coração. Desconsiderando a realidade dele, né? O cara, né? a pessoa que pode estar lendo aquilo pode falar assim, tá querendo ser simpática para colocar panos quentes, e eu fico Exato. como se eu já me prejudiquei? Isso é maneira de tratar comigo? Posso causar essa interpretação, né? Por exemplo, quantas vezes, isso já vi nas redes sociais várias vezes, né? Você põe ali um anúncio, né? Estou vendendo bolo, né? O bolo custa tanto, né? Para entrar em contato comigo, WhatsApp, né? Eu faço bolo de chocolate de cenoura. Aí vem a pessoa e pergunta: você faz bolo de quê? Porque assim, o contexto dela, na hora que ela leu aquilo, ela está com a cabeça em outro lugar, não prestou atenção, né? Então, assim, é muito delicado já todo o processo de comunicação, mas na escrita ainda eu acho que o desafio é bastante grande, sabe? Claro, claro, e faz muito sentido, faz muito sentido. Vera, se a gente pudesse pensar, né, o que não pode faltar hoje nesse contexto dessa comunicação descomplicada, né, pegando bem esse recorte, assim, né, se a gente quiser começar a descomplicar a nossa comunicação, o que não pode faltar nela? Entendi. Eu acho assim, considerando essa essência da comunicação que eu expliquei aqui para vocês, que é essa coisa de tornar comum, de ter essa necessidade da outra pessoa, claro, obviamente da mensagem, mas o outro acaba sendo protagonista também nessa história, eu diria que são 3 elementos fundamentais, e eu vou explicar cada um deles, mas eu já vou listar aqui. É a empatia, é a clareza e é a atenção. Empatia, quando a gente fala empatia, todo mundo já torce o nariz, porque pensa que é aquela coisa cuti-cuti, lá vem aquele papo de se colocar no lugar do outro. Gente, não dá para se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma história, a Liane tem outra história, ela tem sentimentos, ela tem os filtros com que ela vê o universo dela, os pensamentos que são diferentes do meu. Como que eu vou me colocar no lugar da Liane? É praticamente impossível, né? Mas existe, sim, a empatia cognitiva e a emocional. O que é a cognitiva? Eu tentar imaginar como ela pensa, né? Quais são os desafios, quais são as preocupações dela, e a emocional, né? O que será que ela vai sentir? Então, assim, a empatia, para mim, ela está muito ligada a essa questão do respeitar. Respeitar a Liane como um indivíduo, um ser humano, assim como eu sou um ser humano também, essa nossa humanidade compartilhada, mas ela também é diferente de mim. Então, eu respeito as diferenças, mas é eu considerar esse ser humano, né? Então, assim, voltando para a comunicação, não é simplesmente eu chegar ali e colocar tudo o que eu quero, né? Eu tenho que considerar a outra pessoa, o contexto dela. É isso que eu acabei de dar aqui como explicação e um exemplo, uma reclamação de cliente. O cliente já está bravo com alguma coisa, né? Ele escreveu para a empresa reclamando, fez uma reclamação de qualidade. Você vai ali tratar aquela pessoa de que forma? Considerar essa reclamação. Ele não está feliz, ele não está chateado. E o que ele quer? Ele quer uma explicação. Por que deu problema ali com o produto, né? Ele quer uma explicação, ele quer uma solução, né? Se você vai devolver o dinheiro, se você vai dar um desconto, se você vai dar um novo produto para ele, né? Não é chegar e fazer o que você quer, né? Porque você acha ser bonitinho, cuti-cuti, ai, muito obrigada por a sua reclamação, colocar um emojizinho ali. Então, tem a ver com isso. E a empatia tem a ver com isso, é você pensar no outro, né, no impacto que você está causando para ele, sabe? Das suas ações. Então, por exemplo, outra coisa que também é empático, você lê um e-mail, você já sobe o sangue, né? Tem e-mail que você lê ali, eu estou falando do e-mail, vou dar bastante exemplo de e-mail, porque e-mail é um grande problema para todo mundo. Você lê, você já sobe o sangue, você já vai lá, já responde. Não, para e pensa, respira um pouco. Por que será que a pessoa escreveu daquele jeito? Tem pessoas que, na hora de escrever, elas não sabem ter muito traquejo, né, para poder tornar a mensagem mais amigável. Escreve uma coisa um pouco mais dura, né, que chega para você, você fala assim, nossa, que grosseria, que absurdo. Né? Por exemplo, na linguagem escrita,
a maior parte das pessoas que estão ali com a comunicação escrita, as pessoas vão ler no modo assíncrono. O que é o assíncrono? É depois, no tempo dela. Quando eu estou aqui, num evento online, falando numa live, por exemplo, eu estou no modo síncrono, né? Existe uma sincronia. Eu estou falando, a pessoa está me ouvindo, a pessoa pode entrar em contato comigo, eu posso esclarecer no momento. Nas comunicações escritas, sobretudo, não tem isso. A pessoa vai ler no tempo dela. Então, é aquilo que eu falei. Às vezes, a pessoa pôs o cartaz lá que está vendendo bolo, e assim, a pessoa está com o filho no colo, cuidando do pet, a máquina de lavar, sei lá eu, ela olha aquele recado, ela não lê, porque a cabeça dela não está ali. Então, assim, mesma coisa com esse e-mail que você leu, que você ficou bravo, que te subiu o sangue. Pare e pensa, não haja por impulso. Então, a empatia, nesse sentido, ela é importante, porque é para você considerar o outro, tentar entender o universo dele, o contexto dele, o que será que ele está pensando, não ficar bravo e sair julgando de cara, sabe? Mensagens de WhatsApp, por exemplo, né? Isso também dá outro pano para manga. Tem gente que detesta receber áudio. Eu tenho um artigo sobre áudios em WhatsApp que me foi encomendado por um amigo. Ele chegou para mim e falou assim, Vera, você pode escrever um artigo e depois você coloca ela no grupo para ver se a pessoa se toca, porque ela só me manda áudio. Eu falei, mas você já chegou, já falou com a pessoa? Não tenho coragem. Aí eu escrevi o artigo, ele ficou feliz da vida. Mas assim, para e pensa. Será que a pessoa gosta de ouvir áudios longos? Tem gente que passa um atrás do outro, né? E tem a brincadeira, a pessoa não passa áudio, passa podcast, né? Porque vai colocando um atrás do outro, aquele monte. Será que, assim, qual é o impacto que você está causando? Tem gente que está no ambiente de trabalho, pode ouvir ali, naquele momento, e o outro vai ficar bravo porque não teve a resposta. Às vezes, basta você colocar, estou te passando esse áudio, é sobre esse assunto, não é urgente ou é urgente. Tem gente que tem intimidade com a pessoa, gosta de passar áudio, porque é aquilo, a mensagem escrita é difícil você passar a emoção. Precisa ter bastante habilidade, traquejo, treino, né? Então, ali pelo áudio, você consegue, pelo seu tom de voz, você vai falar assim, mãe, passei no vestibular. É diferente de escrever, mãe, passei no vestibular, né? Você pode colocar um monte de exclamação e etc. Então, é isso. Agora, como que eu desenvolvo a empatia? A empatia, isso acho que é bem curioso. E eu vou falar o curioso porque é isso, é você desenvolvendo a sua curiosidade. Isso tudo que eu fiz aqui com vocês, será que a pessoa vai gostar de ouvir o áudio? Por que será que a pessoa me escreveu daquele jeito? É exercer a sua curiosidade. Pare e se pergunte. Não saia julgando e agindo por impulso. E uma coisa também que ajuda muito a desenvolver a empatia é você ler livros de ficção, porque você mergulha ali nos personagens. Quem ali já não falou, nossa, eu queria ser essa personagem para fazer isso? Ou vai sentindo todas as emoções. Então, um ponto é a empatia que não pode faltar na comunicação, e tem a ver com isso de prestar atenção na outra pessoa, o impacto que você vai gerar para ela. Outra coisa é a clareza, né? A clareza tem a ver com você se conhecer, conhecer a sua intenção. Eu quero fazer o quê com aquela comunicação? Né? Tem muita gente que escreve e-mail e não põe título no e-mail. Tem gente que coloca um monte de gente em cópia sem necessidade. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma tratativa com o departamento de informática. Daí, de repente, você e o seu colega. De repente, você recebe o e-mail do seu colega com um bando de gente em cópia. O seu chefe, seu supervisor, não sei o quê. Você para e pensa, por que ele fez isso? Você já vai falar, será que ele está duvidando da minha capacidade? Ele está querendo expor a nossa conversa? O que aconteceu? Entendeu? Então, já gera um desconforto. Por quê? Será que a pessoa está fazendo isso por quê? Porque ela acha que todo mundo faz, então ela foi no vai da valsa, está fazendo igual? Ou ela não sabe exatamente? Tem gente que está em cópia só para você tomar conhecimento. Eu já estive em e-mail em cópia que eu tive que tomar ação. Então, você tem que ter essa clareza. Qual é o seu objetivo da sua comunicação? Eu estou querendo saber alguma coisa de quem do lado de lá, né? A pessoa que está em cópia é só para ela ficar ciente. Por exemplo, dentro de um projeto, isso é muito comum, né? A pessoa que está dentro do projeto, tem várias pessoas envolvidas, então tem que estar em cópia quem precisa saber que a coisa está andando, né? Então, tem a ver com... você é psicólogo, você sabe bem. É um pouco de autoconhecimento, né? Saber a sua intenção, né? Saber a sua intenção. E não para por aí. Além de você saber
qual é a sua intenção, o seu objetivo, e aí a empatia, a clareza e a atenção, que eu vou falar daqui a pouco, estão relacionadas, é você saber adaptar a linguagem, né? Então, você não vai falar assim com o seu diretor, e aí, beleza? Cara, como foi seu fim de semana? Ó, meu pedido aqui já entrou para o sistema. Não é legal. Você pode falar isso no cafezinho, né? Você pode falar, mandar no WhatsApp alguma coisa assim, mas no e-mail, por exemplo, que é mais formal, você não vai falar desse jeito. Você tem que adaptar a linguagem, né? E a correria é muito inimiga da clareza, viu? Que essa correria, essa coisa no ar, que todo mundo tem essa pressa que paira no ar, e que a gente fica muito acelerado, a gente quer muitas vezes escrever logo, despachar logo as coisas, e não para um pouquinho para pensar, e aí entra a atenção, né? Você se comunicar de uma forma descomplicada e que gere essa conexão e que tenha o mínimo de ruído ou falha possível, desconforto entre ambas as partes, ela requer atenção, né? Quando eu trabalhava na indústria, eu percebia muito isso dos meus colegas, né? Escrevendo, ouvindo música, mascando chiclete. A gente não é multitarefa. A Liane é psicóloga, ela sabe disso. Para a gente fazer uma coisa bem feita, a gente tem que focar a atenção só naquilo. Depois a gente vai para outra coisa. E na comunicação, para você ter uma coisa confortável, uma comunicação descomplicada, sem acidente no meio do caminho, sem esses desconfortos, ela precisa ser, você precisa ter atenção. Então, quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou totalmente focada aqui, eu estou de corpo presente, você falou da presença, e é certo isso. A gente tem que estar presente. Eu sou praticante de yoga, então isso também eu trouxe muito da yoga, é muito interessante, né? Tem ali um e-mail difícil para fazer, respira, se concentra, usa o seu melhor momento do dia para fazer aquilo, gasta uma energia. O seu interlocutor, o receptor daquela mensagem, ele vai perceber isso, porque as mensagens, elas não passam só o significado delas, elas transmitem emoção também, né? Então, é por aí que eu acho, né? E aí, tem alguma dúvida? Esses três elementos, e eles estão totalmente interligados, né? Vera, que fantástico, né? Eu sempre brinco que no final do podcast a gente sempre fala sobre dicas para colocar em prática, né? Eu gosto muito dessa sensação, tá? Escutei tudo isso, agora o que eu faço, né? O que eu faço com esse monte de informação, né? E eu acho que nessa fala do que não pode faltar, tu já trouxe as dicas, né? Eu acredito mas muito... tem mais. Claro, eu não tenho dúvida, mas acredito muito na teoria, assim, na teoria e na prática da empatia. A atenção ficou muito um ponto aqui para mim bem interessante, assim, me trouxe outras possibilidades de raciocínio, né? A importância da clareza, né? O quanto... E a clareza está muito vinculada não só a eu achar que estou sendo clara, é a compreensão do outro que vai lhe dar minha clareza, né? Eu posso estar achando que... Eu gosto muito de um exemplo que eu faço com as turmas, que é: pense num balão azul. E daí eu começo a perguntar: qual é o teu balão azul? E daí as pessoas falam: aquele balão de aniversário. E o teu? Aquele balão metalizado de formatura. Eu já pensei naquele balão que tem a cestinha, que a gente viaja. É a mesma coisa, o estímulo é o mesmo, é balão azul. E daí, claro, eu construo conforme as minhas experiências, conforme meus filtros, conforme a realidade do que eu já vivi, né? Então, quando a gente fala sobre essa clareza, se eu falar balão azul, sobre qual balão azul estou falando sobre a minha ótica, para que o outro consiga compreender em relação a isso, né? Senão ele pode enxergar esse balão azul através da ótica dele. Mas eu falei sobre dicas. E tu disse que dicas tu tem. Só Vamos complementando lá. isso que você falou aí do balão azul, é muito interessante. Eu costumo falar assim, na comunicação, é importante você se colocar olho no olho com a pessoa. Não é eu falando daqui de cima para baixo, é o que eu penso e pronto. Não, é isso, é você querer se colocar na mesma página da pessoa, sabe? Agora vamos às dicas, tem mais sim. Vamos lá, se vocês tinham alguma assim, dúvida, que a gente ia sair daqui com várias dicas, porque eu acho assim, se até agora tu já não percebeu que tem algumas coisinhas aí que tu pode alinhar no teu dia a dia, agora a Vera ainda vai trazer dicas para vocês, né? Por favor, Vera. Então vamos lá, seja objetivo, gente, mas não esqueça de ser gentil, principalmente na linguagem escrita. Faz diferença você colocar um bom dia, um muito obrigado, finalizar, porque aquilo, sobretudo na linguagem escrita, a pessoa vai ler no tempo dela.
assincronamente com você, não é no seu tempo, né? Tem alguma coisa que a pessoa já responde de bate-pronto, mas assim, isso faz diferença. É formalidade? É, mas ajuda, sabe? É bacana. E ir direto ao ponto é bacana porque entra na outra dica, que é seja breve, seja conciso. As pessoas estão numa correria doida, né? Este mundo complexo que a gente vive hoje, as pessoas têm muitas atividades para fazer. É muito diferente de muitos anos atrás. A vida era outra, tinha outro ritmo, né? Porque hoje a nossa vida tem uma agenda cortada e complicada. Então, seja objetivo, a objetividade está muito atrelada com isso de você ser, vá direto ao ponto, seja gentil e seja claro. De novo, eu vou insistir na clareza, né? Mais do que você falar ou escrever o que você quer, é preciso que o outro te entenda para que exista esse diálogo, né? Porque a comunicação descomplicada, ela abre esse caminho para o diálogo e ela abre espaço para vocês serem mais produtivos também nessa comunicação, mais produtivos e eficientes, né? Porque se a coisa flui, você não vai perder tempo em se explicar. E como que eu traduzo a clareza na prática? É escolher palavras simples, né? Eu não estou falando aqui, todavia, não obstante, contudo, porém, é usar palavras simples, tanto na escrita quanto na sua fala. Se você for usar termos técnicos ou jargões específicos da sua área de atuação, tem as pessoas que são da área jurídica, da informática, dê uma breve explicação para a pessoa. Dia desses mesmo, eu estava fazendo uma revisão de um texto e a pessoa me questionou, por que você está pedindo aqui para eu colocar uma breve explicação? A pessoa procura na internet, e isso eu ouvi mais de uma vez ao longo da minha trajetória toda. Não é assim, eu posso procurar na internet, mas você daí já cria um truncamento, você já cria uma experiência que não é muito positiva. Então, a pessoa vai procurar na internet, aí daqui a pouco ela vê um outro tema, ela tem que procurar, isso já vai cansando, já vai criando aquela animosidade na comunicação. Não custa nada, eu digo, dê esse conforto ao seu leitor, sobretudo na escrita, né? Na fala também eu gosto de explicar, eu não gosto de ficar falando palavras estrangeiras sem dar explicação, não custa nada, põe ali no Google Translate e coloca. E palavra técnica também, eu trabalhei no ambiente técnico, como eu falei para vocês. Eu procurava toda vez que eu fosse falar de um termo assim que eu sabia que a audiência não ia conhecer, um produto novo, uma funcionalidade, eu dava uma breve explicação. Por exemplo, no tratamento com a imprensa. Às vezes, a gente da área de engenharia, muito específica, assim, mandava os press releases, que são os informativos para a imprensa, publicar nos seus canais. Mas, coitado do jornalista, não é obrigado a saber tanto detalhe do engenheirês, sabe? Então, assim, daí o release lá, o informativo não era publicado e as pessoas muitas vezes ficavam bravas. Não foi publicado. O jornalista nem compreendeu o que era aquilo exatamente, entendeu? E, principal de tudo, dizer muitas vezes o óbvio, sabe? O óbvio é aquela velha frase. O que é óbvio para mim não é para o outro. Então, em algumas mentorias que eu dou de escrita, as pessoas também, às vezes, passam o texto, estão ali produzindo os conteúdos, eu estou mentorando, ajudando, assistindo nesse processo, nessa jornada, e eu falo, tá, mas eu não entendo isso. Não, mas é claro, todo mundo vai entender. Não vai entender. Principalmente nas redes sociais. Você tem que ter uma linguagem amigável, né? O ser descomplicado é também tornar tudo que você está comunicando acessível para qualquer público, sabe? O que mais que eu posso falar aqui? Além das palavras simples, na internet também é importante você usar parágrafos mais curtos. E principalmente também nas mensagens do WhatsApp. Sabe aqueles blocões de texto que você fica até assim, ai meu Deus, lá vem fulano com esse blocão. Dá um espaçamento ali, não custa nada, sabe? Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês, e principalmente lembrá-los que tudo que envolve comunicação, envolve uma boa comunicação, envolve você ser um facilitador. Você promover essa experiência positiva, sabe? É você estar atento para impactar a pessoa de forma positiva com a sua mensagem, é você ser verdadeiro com as suas intenções, construindo essa conexão autêntica, né? Isso abre caminho para o diálogo, isso abre espaço para vocês serem mais produtivos, porque não vai ficar perdendo tempo se explicando e correndo atrás de mal-entendido, de resolver mal-entendido, e abre porta principalmente para reforçar a sua marca pessoal. As pessoas que têm uma boa comunicação, seja ela falada ou seja escrita, é gostoso. Você vai construindo a sua marca pessoal,
né? Assim, de uma pessoa agradável de se conviver, de se relacionar, gostoso de trocar ideias. Quantas vezes você vê o e-mail de uma pessoa, você fala, lá vem o e-mail da pessoa, ou você vai conversar com uma pessoa que é meio complicada, né? E tudo isso passa por você se conhecer melhor, desenvolver a sua empatia, né? E é esse meu recado. Eu posso dizer um poema que eu gosto muito, que eu quero deixar de recado aqui para vocês? Querida, deve, por favor. O poema é do Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, e eu amo, eu acho que tem tudo a ver com esse recado que eu estou dando para vocês. E eu vou dar uma lidinha aqui. Claro. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vide. Ai, ser inteiro, adorei isso, gente. Então, não tenham medo de ser verdadeiros e transparentes com o que vocês se comunicam, tá? Descompliquem, por favor. Assim, estou aqui arrebatada por todas essas palavras. Eu conversei com essa querida, afetiva, gentil, assim, ó, quando tu usou conforto, para mim, acho que traduz bem o nosso papo aqui, né? Um papo que nos traz conforto, que nos traz possibilidades de olhar para esse tema de uma forma mais leve, sabendo que a gente pode sim colocar em prática, que são coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, né? Vera, fala aí, como é que as pessoas te encontram? Quem está te escutando aqui, se quiser te acessar, se aproximar de ti, entender de que forma pode melhorar também esse contexto, deixa aí o teu recado final para os nossos ouvintes aqui, para quem vai te assistir depois, se quiser te localizar, como é que te acha? Ah, então tá bom. A minha principal rede é o LinkedIn, tá? Foi onde a Liane me encontrou. Eu publico conteúdo com frequência, sou consistente na produção desse conteúdo. Meu nome lá é Vera Natale, Natale, N-A-T-A-L-E, é fácil me achar por ali. Perfeito. Tem o meu site também, ali você pode descobrir um pouquinho mais sobre os serviços que eu presto, veranatale.com, tá? Não tem BR no final. E é isso, vai ser um prazer me conectar. Se precisarem dos meus serviços, estou disponível. Exato, exato. É um prazer, viu? De novo, eu repito, foi um prazer estar aqui com vocês e poder estar me conectando agora de forma mais próxima com vocês. Obrigada, e Vera. a consultoria de vocês, a Estalo, Foi tão né? especial, foi muito especial, assim, tenho certeza que vai ser um podcast aí que as pessoas vão ter um prazer muito grande de escutar no trânsito, fazendo aquela caminhada, cozinhando, né? A gente escuta podcast em tantos momentos aleatórios, né? Esse podcast de vocês, da consultoria Estalo, é maravilhoso. Eu estou já fã, não perco nenhum episódio. Querida, e a gente, então, agradece a tua presença, digo a gente, porque falo por mim e pelas meninas que não estão aqui nesse momento, né? A oportunidade aí que tu nos deu de compartilhar tanta coisa bacana, né? E falar muito sobre essa competência, essa habilidade, que é tão importante no nosso dia a dia, e que, por mais que esteja muito presente, a gente pode polir ela, né? Dar aquele polimento, fazer a coisa ser mais especial. Eu acho que tu trouxe dicas excelentes aqui. Gente, muito obrigada a todos que escutaram, que vão escutar aqui este momento, né? Próximo episódio é daqui a pouco e a gente se vê aí em breve. Obrigada, Vera. Eu que agradeço demais. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com a sua audiência maravilhosa da consultoria Estalo, do podcast, né? Estalar. E foi, assim, um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês. Muito obrigada. Até o próximo episódio, gente.